aproximação com o mundo da rua se dá desde 91. Eu acho que eu tenho mais ou menos uns 30 anos de experiência em políticas públicas, mas a rua acontece mais a partir aí de 91, 92. Eu vou construindo esse caminho, sempre mantendo esse foco. A minha trajetória profissional, ela está definida por trabalho e não por emprego, e eu vou fazer questão de dizer isso, porque eu acho que quando a gente faz as escolhas, a gente segura o tranco, segura os desvios, segura os enfrentamentos, segura os desafios, enfrenta como quem quer construir o passo seguinte. E assim, mais ou menos, eu tenho vivido para cuidar de quem está pedindo. E, para mim, essa lição vem com falar da vida. Então, essa é a minha trajetória, assim, a vida sempre pulsando como a principal força que move todos os meus caminhos. Na prefeitura, eu iniciei trabalhando com crianças e famílias no bairro mais distante de Porto Alegre, e que é aquele que ninguém apostava mais nada. E até eu nunca vou esquecer de algumas coisas, assim, e espero não esquecer mesmo, porque eu acho que é isso que faz a gente não desistir. Eu sou psicóloga, né? Trabalhava no centro de comunidade, trabalhava na assistência social, não trabalhava na saúde, e que eu acho que é um privilégio, de certa forma, porque a assistência ela te abre um mundo aonde muitas vezes na vida daquele que está na tua frente, as políticas não chegaram. Eu estava conversando com um menino e aí ele, com um guri, na verdade não com um guri, porque eu estou em Porto Alegre, né? Ele disse, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E no meio da, não vou te dar nada, porque eu estou aqui para eu quero te ouvir, eu quero saber o que tu quer me dizer e tal. E as pessoas comprando cachorro-quente, entregando cachorro-quente para ele. E ele tinha uns 10, 15 cachorro-quente. Quer dizer, a rua, ela coloca uma ambivalência e uma violência de estar que estraçalha. Eu estava falando com uma criança. Uma criança não precisa de 15 cachorro-quente. Ela precisava que alguém perguntasse como é que tu tá. Como é que tu tá? Como é que é o teu nome? Como é que tu tá fazendo aqui? E era assim que a gente conversava. Eu fui coordenar um serviço e esse serviço estava totalmente em crise. E a primeira coisa que eu fiz foi parar com a equipe para escutar o que a equipe estava querendo dizer, e a gente fez um mergulho e falava da rua, falava das abordagens, mas que elas eram encaixadas quando sobrava tempo. Quer dizer, o serviço de abordagem, a ação de abordagem, ela compunha, mas não compunha, então ela fica numa margem assim de que é um encaixe. Tinha um atendimento tipo plantão para dar conta do que todo mundo vinha pedir e todos os lugares que tinham passado antes não tinham escutado, e um lugar que as crianças podiam ficar durante o dia. E aí a equipe dizia assim, é uma tragédia fechar essa porta, porque eu estou devolvendo ela para a rua quando ela muitas vezes me pede para ficar. E a gente não tinha uma rede de atendimento que fizesse o circuito completo. E aí a gente, nesse processo assim de pensar com muita responsabilidade, com muita dor sobre o que se fazia como política naquele momento, naquele serviço, nós levamos uma proposta de fechar aquele serviço e abrir 3. Então, nós abrimos ali o acolhimento noturno. Então, aquela criança e adolescente que começava a construir o desejo de não voltar para a rua de noite, ela tinha onde ficar, se ela quisesse. Se ela quisesse. Nunca era imposto. A gente sempre tinha, acho que tem uma vantagem ser psicóloga e coordenar um serviço que é tão exigido do ponto de vista de permanecer sensível, porque é natural que as estruturas, muitas vezes, é natural, assim, não é esperado, mas pode vir a ser vivido pelas equipes um movimento de endurecimento, de resistência para suportar a dor, na medida que eu não tenho a política de forma completa para dar conta das necessidades do sujeito que está na minha frente. Então, a gente construiu o acolhimento noturno, que para quem aceitava, ele podia ficar. Construímos o abrigo, a casa de acolhida, que era especialmente para as crianças que estavam em situação de rua, e aí talvez as crianças menores até, e que de alguma forma ainda tinham vínculos familiares frágeis ou adoecidos, do jeito que fossem. A gente ia buscar entender tudo isso, e se ela queria ficar num lugar onde
tinha todos os seus cuidados garantidos, ela tinha casa de acolhimento, e esse é o nome que a gente deu, e a gente criou como serviço a educação social de rua. E aí então ela passa de ser um encaixe e a rua passa a ocupar o seu lugar, um lugar de direito, né, dentro da estrutura da política pública naquele momento, através da Prefeitura de Porto Alegre, mas num caminho muito bonito, assim, porque para a gente fazer isso, a gente teve que gritar um pouco e dizer, a rua não é só da assistência. E quem mais vai falar sobre isso? Durante anos, tendo respaldo da gestão, a gente foi buscar aproximação com diferentes políticas públicas. Então começou a saúde, educação, assistência, cultura, trabalho, meio ambiente, moradia e a Secretaria-Geral do Governo, 8. 8 anos, mas só que eu estou falando de 8 anos. Eu estou falando de uma política que foi respaldada pela gestão, porque um problema de trabalhar em política pública é ela ser uma política de gestão e não uma política de Estado que consiga uma continuidade a partir da sua competência, daquilo que ela é responsável para responder para a sociedade. Então a gente passou pelos conselhos de direito, a gente passou, na época tinha um orçamento, o OP, orçamento participativo. A gente foi a tudo isso, levando, então, era um jeito não só de fazer o circuito, mas de levar a rua, de colocar a rua num lugar visível, num lugar de direito, num lugar de sujeito que fazia parte dessa sociedade. Eu estou dizendo isso assim porque isso resultou numa publicação, e eu tenho as linhas, a Unicef ficou interessado de conhecer, e de alguma forma até foi o Mário Volpi, que foi educador, que nos acompanhou durante algum tempo, muito mais para conhecer, porque ele estava surpreso como é que por dentro de uma gestão existiu a condição, o espaço e a retaguarda para essa ação de política pública se estruturar como uma trama intersetorial. E aí a gente trabalhava com o Ministério Público, com a Justiça muitas vezes, sim. Daí assim, eu olhava para aquele guri que estava na minha frente e eu falava assim, onde é que a gente estava quando ele pediu ajuda? Porque eles pedem ajuda, eles falam com a gente, não pedindo, ele não verbaliza no nosso idioma. E a gente acabou construindo interfaces muito bonitas, e uma delas é o Boca de Rua. O Boca de Rua nasce com essa possibilidade de aproximação, e depois teve o Boquinha, porque como a gente trabalhava com criança e adolescente, o Boquinha já é o diálogo com uma demanda que existia, que não era criada, e uma vez eles escreveram um box no Boquinha, que era viver 1000 anos em um. E aquilo ali tinha o chute no estômago, na consciência, na capacidade da gente se implicar e nunca perder de vista a humanidade desse processo. E aí a questão assim, aguentar que uma gestão nem sempre tem orçamento, nem sempre é uma prioridade, não sei o quê, é isso, porque a minha estratégia de sobreviver nisso é colocar lá na frente o meu sonho. E o meu sonho, talvez eu não viva muitas das suas consequências, mas eu estou vivendo a tranquilidade de poder dormir e acordar acreditando que eu estou fazendo a minha parte e não de uma forma egoísta ou individual. Porque se eu escolher a política pública, ela nunca vai ser egoísta e individual, claro, depende do lugar que tu ocupa. Eu peguei o boom da droga injetável, né? E que aí foi um processo difícil, porque a gente estava também começando com a gente, prefeitura, com a redução de danos. E aí eu não sei, algumas pessoas vão conhecer, eu trabalhei direto com o Domiciano Siqueira, que é um cara chave no processo da redução de danos. E ele disse assim, Silvia, tu tá louca, porque nós dois vamos ser linchados. Como é que eu posso abrir uma área de troca, né, de garantir o kit para eles, para usar a droga de uma forma a não correr mais riscos do que eventualmente eles pudessem estar lançados? Assim, sim, só que é o seguinte, ou tu vai definir que a gente ajuda, né? A gente vai enfrentar o que numa lógica social não está permitido, ou tu vai junto comigo contar quantos nós estamos enterrando, porque eu já estou enterrando os guris.
e eu não vou mais carregar essas mortes no meu coração sem ter feito tudo o que era possível fazer num tempo que a redução de danos era uma intervenção. Não era só uma linguagem, não era só uma estratégia, era uma intervenção. E a gente fez isso. Abrimos na rodoviária uma zona de troca e tal. Eram crianças? Eram crianças. E por que eu tinha que dar sentença de morte? Por que elas tinham uma tristeza tão grande que a vontade de viver não existia? Então eu tinha um projeto de morte, eu não tinha um projeto de vida. E o desafio era esse, assim, era ter a humildade de escutar o que eles diziam, de aprender com eles a potência da vida, de dar o tempo, de esperar o tempo deles para compreender o caminho, porque assim como eu tenho a minha bagagem, eu tive as minhas oportunidades, eu nasci tal dia, eu tive escola pública, eu tive acesso a processos de aprendizagem, de cuidado, de carinho, de atenção, de alimentação, de lazer, de cultura, de brincar e sempre cuidada. Eles teriam o mesmo tempo da infância, mas essa infância estava ceifada. E aí o tempo deles é um tempo que a gente tem que aprender, porque não é imediato como o meu. Eu tenho uma resposta, porque eu tenho, ao longo da minha vida, tido espaço e oportunidade de elaborar. Eles têm que sobreviver. Então, eu sempre dizia assim, eu trabalhei com a rua direto, e na rua eu aprendi, tinham dois mundos, a rua sobrevivência, e a estratégia de sobrevivência e a estratégia de moradia. Porque nem todo mundo que está na rua dorme na rua, mas está, de muitas formas, vivendo a violência de perder a infância. Porque uma menina, mulher, no feminino, de 7, 8 anos, vendendo pano de prato na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que é o boom da noite, uma noite boa, uma noite gostosa, mas uma noite que tem de tudo, inclusive gente interessada de, além do pano de prato, poder oferecer mais alguns reais se ela se ocupar dele sexualmente ou dela sexualmente, não interessa a ordem. Então a gente enfrentou a marca da violência sexual contra crianças e adolescentes de uma forma muito, muito cruel, assim, porque essa experiência, ela marca a vida, não que não tenha condição de construir uma elaboração sobre, ela não mata, mas ela marca de uma forma muito dura, muito assim, como se fosse uma faca. Eu não tenho condição de dizer a intensidade dessa dor, a profundidade dessa dor. Quando eu não vivi, eu tenho a condição, por tudo que eu estudei, pela sensibilidade que eu alimento todo dia e pela humanidade que eu quero que regre a minha vida, a saber que ela precisa ser compreendida e ser chamada a construir, a perguntar. Na realidade, eu preciso perguntar quais são os caminhos que a gente pode trilhar para que a vida diga alguma coisa de novo, diga alguma coisa de bom, que a vida possa ter uma luz. Eu pergunto, e o tempo dela construir essa resposta vai ter totalmente a ver com a minha capacidade de estabelecer um laço, de estabelecer um vínculo, de não ir pela cobrança ou não me regrar pelo tempo do serviço, do horário e do número de vagas, porque tem isso, né? Depois estoura as vagas, depois não tem, depois isso, né? Então, assim, por isso que a rua, ela pode ser vivida e pode ser suportada se a gente estabelecer um vínculo que me comprometa a voltar. Porque ela sabe que eu vou voltar. Se ela sabe que eu vou voltar, ela vai esperar. Tem coisas que eu quero dizer para vocês, que eu sou movida a inspirações. Eu preciso disso, isso eu aprendi com a rua, porque talvez se eu não criasse gotas de oxigênio, eu não ia conseguir seguir. E aí eu escolhi alguns assim que eu acho fantásticos. Esse aqui é de um cara que eu tenho uma admiração, é do Mia Couto, porque andei sobre meus pés e doeu-me às vezes viver. É de uma potência de te arrebentar, para te dizer assim,
cada um que saiba o caminho que faz e que fale sobre isso. É muito fácil, isso eu aprendi na saúde, ou o plano de trabalho, o plano de ação, quer dizer, era o adulto, a equipe fazendo por eles e não fazendo com eles. E isso foi uma questão que ficou muito viva. E tem essa outra aqui que é linda, quando tudo for pedra, atire a primeira flor. E assim, não é uma coisa assim de bonitinho, é pegar a essência da mensagem disso, porque na realidade eu acho que é isso que nos move, a gente tem que continuar acreditando em alguma coisa. E eu estou querendo dizer assim, cada um que acredita no que quiser. Eu acredito na garantia na luta pela garantia dos direitos, eu acredito que a gente construiu no Brasil um processo de um marco legal, como o Estatuto da Criança, depois vem a Política Nacional da População em Situação de Rua. Então, esse caminho me trouxe por diferentes formas a compor a equipe de uma coordenação de prevenção e articulação social. Nessa equipe eu tive a condição de manter o que para mim era vital, que era assim, onde é que a gente está quando eles pedem uma ajuda? Porque na realidade eu estou na prevenção. Então para mim a prevenção é o quê? Chegar antes. E onde é que a gente está que ele não tem chegado antes? E assim, foi uma belíssima surpresa e um balão inteiro de oxigênio quando eu soube que tinha no Ministério da Saúde, de forma intersetorial, através de diversos departamentos e secretarias, o Comitê da Saúde Integral da População em Situação de Rua. E o comitê, ele agregava diferentes áreas do Ministério e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, com seus interlocutores, outros interlocutores da sociedade civil, com a legitimidade conquistada. Então ninguém está ali porque era amigo de alguém, não. Todo mundo que estava ali tinha construído, especialmente na sociedade civil, tinha construído ocupar aquele lugar e tinha muito claro o quanto ele tinha o que exigir da política pública. Então, o processo do comitê, ele é forte, ele tem potência, nesse momento ele está um pouco fragilizado, porque a gente está aguardando que a gestão atual garanta a continuidade, porque para trazer as representações da sociedade civil, elas precisam das passagens, das diárias e tal. Isso não é uma burocracia, isso é dizer o quanto é vital tu sempre pensar orçamento quando se faz política pública, e orçamento para pensar a política pública destinada à população em situação de rua, ela é importante como qualquer outra. Mas, em contrapartida, a gente manteve no comitê, aquilo que era da nossa responsabilidade direta, que era reunir de forma sistemática, de 15 em 15 dias, mais ou menos, o GT, o Grupo de Trabalho da População em Situação de Rua, que tem representação da área da tuberculose, da imunização, da atenção básica, do departamento, né, que eu faço parte, o da GEP, que é a área mais transversal e que trabalha com a educação popular, trabalha com as populações vulneráveis. Ele é a referência para a organização desses encontros. Muitas vezes a gente convidou já o MDS, que é responsável pela política da assistência social, exatamente. E aí eu vou dizer uma das grandes lições que eu aprendi, mais uma, né? Sobre direitos humanos. E aprendi na rua, aprendi em Porto Alegre. Os direitos humanos são invioláveis e indivisíveis. Isso quer dizer o quê? A luta por garantir direito é de todos nós e são indivisíveis. E é isso que para a política pública é fundamental. O que é a política pública se ela não está constituída para garantir os direitos humanos? Ela está constituída para garantir os direitos humanos. Se ele é indivisível e um sujeito que está na minha frente, que não tem uma casa, que não tem um trabalho, que não tem o atendimento de saúde, porque ele não tem a carteira de identidade. Agora eu vou falar de uma coisa maravilhosa, maravilhosa. A gente manteve na estrutura
interna da política, porque pega intersetorial, intrasetorial para dentro da política de saúde, as áreas que eu disse, e intersetorial para dentro das políticas públicas. Em algum momento, quando necessário, a gente articula com o Ministério Público e outras áreas, e com os movimentos sociais. Com isso, a gente tem mantido vivo o nosso compromisso e a elaboração de ações que vão manter dentro da política pública, alimentar a nossa responsabilidade de estabelecer interlocução, estabelecer ações compartilhadas e identificar como é que de forma descentralizada, regionalizada, o país tem lidado com as suas populações em situação de rua a partir dos diversos territórios e oficinas, que não é mais uma oficina de sensibilização, é uma oficina de estruturar ou fortalecer as ações em políticas públicas destinadas à população em situação de rua. Aí eu tenho que frisar que nós tivemos uma grande conquista na atenção básica, com a constituição das equipes do consultório na rua, que foi a penúltima atualização, porque ela passa atualmente pela última atualização. Então, a equipe do consultório na rua é uma estratégia para organizar para dentro da saúde a demanda, porque a rua existe, a rua pede, ela pede para quem? Para ninguém. Se ninguém se organiza para fazer essa aproximação, para construir essa abordagem e para voltar para o lugar para onde esse pedido pode ser, para devolver esse pedido para onde ele deve ser atendido, então a rua ficava sempre como, eu vou te dizer que é uma imagem que às vezes me resolve, é uma areia movediça, sabe, tu não afunda de vez, mas tu não sai dali e como é que a gente vive com isso. Então o GT, ele tem construído essas aproximações e principalmente tem mantido vivo em cada departamento, em cada secretaria, esta pauta. Não é uma agenda, não é uma reunião, é uma pauta, é um campo de intervenção. Eu acho que isso é um dos grandes avanços que a política pública vem conquistando a partir dos seus profissionais, a partir de pequenas garantias que a gente tem na estrutura do marco legal. Eu fui na África porque eu faço parte do Movimento pela Saúde dos Povos, que é um movimento mundial e tal. E teve uma assembleia, a terceira assembleia do movimento foi na África do Sul. E eu fui representar não, eu faço parte do Círculo Brasil e fui falar sobre o controle social. Aí, durante a primeira vez que eu estava lá, e era mais a parte assim de fechar as coisas, todo mundo dizia Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. E daí eu ficava com aquele troço assim, mas o que é isso? Aí eu sou o que sou porque somos todos nós. Sou o que sou porque somos todos nós. E aí eles gritam aquela palavra assim, e na realidade um antropólogo fez uma leitura a partir de uma brincadeira de crianças, que ele foi entregar uma caixa de bombom, e tinham várias, e aí cada um foi correndo e tal, e um achou a caixa de bombom. E ele trouxe para todo mundo, e dividiu. E o cara perguntou assim, mas por que tu não vai comer só tu? Porque crianças, imagina tu ganhar um chocolate, qualquer criança, mesmo ter um chocolate, ficar alucinada, né? E eles dividiram, e eles assim, eu sou o que sou porque somos todos nós. A África é um poço de lições, assim, pra gente aprender. Aí, uma colega de uma outra coordenação, que é a coordenação de assistência e tratamento, como ela via que eu tinha uma afinidade bastante forte com o mundo da rua, ela assim, Silvia, eu preciso da tua ajuda e tal, vamos dividir uma questão, tem uma nota informativa e a gente quer perguntar para alguns estados, que a atenção básica nos diga quais são os estratégicos, se ela faz sentido. Então, nos deram 10 estados, eu entrei em contato com todas as coordenações estaduais e das capitais da atenção básica, e ela entrou em contato com as coordenações estaduais e das capitais das ISTs, HIV/AIDS e hepatites virais. Porque essa nota, na realidade, a proposta dela era garantir acesso à população em situação de rua, ao tratamento, ao conjunto de ações, desde as ações de prevenção, acesso a insumos, diagnóstico, atendimento, tratamento, acesso às medicações,
dos agravos, IST, HIV/AIDS e hepatites virais. E aí a gente começou a fazer esse contato e por ali é como uma rede linda assim, que ia te apresentando novos fios, e aí fui falando também com educadores, com profissionais dos consultórios na rua, daqueles lugares e tal, e aí foi sendo feito, e a nota tomou um corpo muito importante, ela cresceu, por quê? Porque a gente conseguiu identificar como é que nós poderíamos garantir esse acesso se a legislação ela estabelece a obrigatoriedade do registro de uma carteira de identidade, de um CPF. A população em situação de rua, não toda, mas uma parcela muito considerável não tem mais. Alguns não têm e não querem fazer. Não tem desejo de fazer, de novo, por várias coisas que não nos diz respeito julgar, porque tem uma coisa que aqui a gente não pode ser, é julgar ninguém, não pode fazer isso. E aí essa nota a gente descobriu que para dentro da saúde eles estão amparados com o cartão SUS, o Cartão Nacional da Saúde. Então o grande mote da nota foi garantir através das equipes do consultório aonde eles existem, porque eles não existem numa cobertura e numa abrangência plena do território nacional. Eles existem em quase todos os estados e não todos, mas ainda com uma abrangência mais nas cidades de grande porte. Tá? Só que a população em situação de rua, ela existe em todo o país. Na nota diz, a população em situação de rua vai ter acesso a todos os procedimentos das suas diferentes áreas do processo, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e medicação, através do cartão SUS. Aonde existe consultório na rua implantado, aonde não existe, essa população vai através ou dos serviços da assistência, pode ser o CREAS, o Centro POP, ou diretamente chegando em qualquer unidade básica de saúde ou serviço que ele acessar, ela vai ser acolhida e este serviço confecciona o cartão SUS. Então, para isso tem uma portaria 940 que ela esclarece. Então, assim, a gente está muito sustentado em legislação e isso eu aprendi com uma outra cara muito importante na minha formação, que é a Cecília Coimbra. Uma lei é boa quando ela sai do papel. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer também para garantir que a população em situação de rua tenha os seus direitos plenamente atendidos e seja considerada parte dessa sociedade como qualquer outra. Ela não é nada a menos, ela é um sujeito igual a qualquer um de nós.